Bom dia, doutora. Eu fiz um parecerzinho explicando o que eu vou falar agora, mas eu achei importante mostrar, né? Achei importante mostrar. Bom, deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar. Seguinte, gente, vou encaminhar isso aqui também para o pessoal da pós. Eu já tomei o cuidado de ocultar aqui, né, as informações pessoais. Essa parte aqui com o nome da empresa, não entendo que tenha problema não, porque tô até fazendo uma propaganda gratuita da empresa, então o importante é não mandar dados pessoais. Não estou mandando CNPJ e não estou identificando o nosso cliente, então tá normal. Bom, vamos lá. Uma colega nossa da pós, né, falou que teve pouco contato com aposentadoria, com revisão da aposentadoria, com cálculo do planejamento previdenciário e tal. E me procurou e perguntou se eu não poderia dar uma diretriz, né? Dar um resumão para ela, dar um norte, tá? Então assim, vamos tentar fazer aqui construir uma linha de raciocínio. Vamos lá. Eu sei que isso vai ajudar todo mundo que está iniciando. Eu sei que no grupo da pós tem muita gente iniciante, tem o pessoal experiente também, que ajuda todo mundo, né? Bacana. Esse grupo da pós aqui, um ajuda o outro, mas também tem um pessoal inexperiente, então vamos dar um norte aqui que vai ajudar para todo mundo. Bom, doutora, o cliente te procura e fala assim: "Ah, eu tô aposentado e eu queria entrar com a revisão da aposentadoria." Bom, primeira coisa a verificar é isso aqui, né? Se na data do requerimento para cá, até a data de hoje, completa 10 anos. Se já passou 10 anos, tem que falar para o cliente, ó, não pode mais fazer nada, já passou o prazo. Nesse caso aqui não passou 10 anos, então beleza. É, vamos lá. Primeira coisa, doutora, para fazer uma revisão de benefício tem que ter um motivo. Então, qual é o motivo? Pegou o CNIS do cliente aqui, olhou, viu esse monte de informação, falou, ué, o que, que eu faço agora? Ora, vou dar um exemplo que eu fiz para uma outra colega nossa semana passada. O INSS aposentou ele como contribuição normal, né? Tempo de contribuição. Só que ele tinha 25 anos já de contribuição especial, de tempo especial, né? Antes da DIB, né? DIB é a data de implantação do benefício. Então, o que, que a gente tinha que analisar para fazer a revisão no caso dela? Se de fato completava os 25 anos antes do período que ele aposentou, né? E aí a gente calculou, batia os 25. Naquele caso, a gente verificou se o INSS não considerou como insalubre, né, como tempo especial, talvez porque ele não juntou o PPP, né? O que aconteceu? Naquele caso, a gente percebeu que é, era antigo. O trabalho era antes de 95,
Ou seja, tinha período que bastava ter a função, independente de PPP, de Disbem 90-30, independente de laudo, independente de tudo. Bastava ter a função. Então, a gente foi analisar e falou, não, peraí, tem que reconhecer, independente de ter o PPP ou não, tem que reconhecer. E se tivesse algum período que precisasse do PPP, enfim, precisasse demonstrar de alguma outra forma, aí a gente iria correr atrás, ver se ele tinha como comprovar para poder fazer a averbação no INSS e, se fosse o caso, entrar com o processo. Bom, na verdade é ter que olhar o processo administrativo, né? A gente vai precisar olhar o processo administrativo para verificar se o INSS já tinha desconsiderado, né? Se já tinha sido requerido isso lá atrás no processo e já tinha sido desconsiderado. Então, já entraria com a ação federal direto. Nesse caso aqui, aparentemente não tem período especial. Então, não é o caso. Então, por que entrar com a revisional desse cliente? Por quê? Ora, existem alguns. Primeiro caminho, né? Primeiro caminho, verificar os indicadores. Existem alguns indicadores aqui nesse vínculo. Tem outros aqui, ó. Vamos descendo, vamos procurando aqui, ó. Onde tiver indicadores. Cadê? Cadê? Ó, outro indicador, tá? Então, esses indicadores aqui, esse aqui especialmente, ele indica que o INSS reconheceu todo o período. Então, beleza. O que a gente vai precisar fazer? Olhar lá, né, no cálculo do INSS, se de fato esse período entrou. Né? Para saber se esse período entrou no cálculo do INSS, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o somatório, somar todo o período. Né? Aí a doutora me perguntou lá, tem como fazer sem o programa? Tem. Antigamente eu fazia assim, ó, planilha, tá? Eu até fiz aqui uma planilha bem didática, né? Mostrando aqui, ó, por exemplo, aqui ele tem 50 dias, aí eu coloquei 30 dias de julho e tal. Bem didático, mostrando tudo o que eu considerei mês a mês, né? E aí tem que saber a regrinha. Tem que saber a regrinha. Então, ele se aposentou antes de 2019, antes da emenda. A partir da emenda, qual que era a regrinha? Tinha que contribuir no mínimo, né? A remuneração tinha que ser no mínimo um salário mínimo. Foi um salário mínimo, independente de trabalhar um dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, independente disso, contribuiu o mínimo da alíquota sobre um salário mínimo, conta como tempo de contribuição. Então conta como um mês, né? De 2019 para frente, da emenda constitucional. Mas e da emenda constitucional para trás? Da emenda constitucional para trás, essa regrinha do salário mínimo vale apenas para contribuinte individual. Né? Contribuinte individual, facultativo, eu nem lembro se antigamente tinha facultativo, mas eu acho que tinha. Mas para quem era CLT, que é a maioria dos casos dele aqui, ó, né? Ele se aposentou
Ah, ele se aposentou em 30 de janeiro, né? Cadê? Carta de concessão. Tá, 30 de janeiro de 2017. Tá. Então, 30 de janeiro de 2017, a regra era antiga. Então, esse período CLT contava os dias exatos, né? Independente de salário mínimo ou não salário mínimo, foi CLT, era considerado. E era considerado não o mês completo, era considerado os dias, né? Aí soma todos os dias e no final, aqui tem uma formulazinha que eu criei, né? Aqui tem um modelinho de fórmula para saber como ela foi criada, ó, tá? Aqui ele faz o menos o outro e aqui ele faz o data diff. Enfim, depois a gente pode até explicar melhor, mas é só copiar e colar as fórmulas, não tem segredo, né? É, então é isso. Esse período antes de 94, basicamente não, todos são CLT, tá? Todos são CLT. Então todos são considerados. Por que eu estou falando 94? Porque para a média da remuneração só conta a partir de 94, a partir de julho de 94. Mas o tempo de contribuição conta desde o início, né? Então, a partir de julho de 94, eu consigo ver na carta de concessão o que o INSS considerou e o que ele não considerou. Tá aqui, ó. Né? Aqui eu consigo ver todos os meses que ele considerou. Então, os meses aqui, ou os anos, período, que era contribuinte individual, ó, que ele contribuiu como individual, tá? Eu consigo ver aqui na carta de concessão o que o INSS reconheceu ou não. Então eu já separei aqui só o que o INSS reconheceu, né? E aí, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, ó, o INSS só validou janeiro e fevereiro, aqui, ó, 3 meses. Cadê? Esse aqui, 2006, é legal, ó, 5 meses, né? Tinham 11 meses, mas o INSS só validou 5, né? É contribuinte individual. Então, aqui eu já planilhei só o que o INSS considerou, tá? Inclusive, o INSS somou 19 anos, o meu somou 18 e 8 meses. O que eu acho que foi? Eu acho que foi esse aqui, ó. Aqui em cima, cadê? Eu acho que foi esse aqui, ó. Eu acho que o INSS acabou considerando esses dois períodos, porque é o mesmo período. Mas o sistema antigamente, o INSS era meio. Não era bom igual hoje, né? Então acho que foi o servidor que olhou e, pum, passou batido. Deve ter considerado esses dois. Por isso que foi bom. Aumentou para 19 anos. E aí a alíquota, o coeficiente, né, dos 19 anos, vai aqui, ó, para 89, né? Aí tem que saber a regrinha. Antes de a legislação aplicada era a lei 9.000. Tem a lei aqui? Não tem. Lei 9.200, 9.100. Enfim, lá no parecer, eu fiz um parecer e lá eu coloquei a lei qual era. Mas essa lei dizia o quê? Você aposenta com 70%, o coeficiente, e mais 1%, né, a cada ano. Então, se são 18 anos, seriam 18%. Um mais o outro daria 88. Seria o coeficiente, né? O INSS somou aqui, ó,
19 anos, né? 19 grupos de 12, 19 anos. Então ele somou 89. Tá aqui, ó, né? Ele considerou aqui, ó, 19. Então ele somou 89. Beleza. Foi o que eu falei, tem alguma coisinha a mais aqui que o servidor clicou e foi favorável para o cliente, tá? Na hora que ele foi computar lá o período. E por que eu acho que é esse aqui? Porque esse aqui não conta na carta de concessão, porque a carta de concessão ela só calcula a média, ela só mostra o cálculo da média que ela utilizou para somar, né? Somar todas as contribuições, né? Excluir lá os 20%, que antigamente não era 100%, excluía-se os 20% das menores contribuições e considerava só as 80% das maiores contribuições, né? Então, na carta de concessão, ele só consta a partir de julho de 94, que é para poder somar, mostrar como ele chegou na média, né? Mas para a gente saber, aqui, é claro, daqui para cima não tem 19. 19 é o tempo de contribuição total. Quer dizer, o tempo de contribuição, inclusive com esse período aqui, ó, anterior a 94, aqui, ó, daqui para cima, tá? Inclusive com todo esse período aqui é que ele chegou nos 19 anos. Que eu cheguei nos 18, ele chegou nos 19, tá? E aí, para saber como o INSS chegou no 19, aí a gente teria que pedir, só pela carta de concessão não dá. A gente teria que pedir o processo completo lá no INSS, administrativamente e tal. Como já faz quase 10 anos, acho difícil ter mais, enfim. Teria que fazer para poder avaliar. A outra forma é o seguinte, a outra forma é eu vim para o CNIS. Vim para o CNIS e olhar, olha, aqui ele validou, tá aqui, ó, VT, validado, tá? Então eu considerei aqui, ó, que ano é esse aqui? 81, né? Vamos ver aqui, ó, 81 aqui, ó, tá? Vamos ver se é o mesmo. Aqui, tá? Então ele considerou, então eu também considerei aqui, tá? Entrou no cálculo. Aí você fala, Renato, nossa, mas é muita informação. Vai com calma, tá? Vai com calma, olha 2, 3 vezes, entendeu? Vamos primeiro tentar entender a lógica, né? Tentar entender por onde começar. Aí, beleza. Aquele indicador lá foi reconhecido. Vamos procurar o próximo. Em tese, tudo isso que não tem indicador está dentro, né? Está reconhecido. Então, eu coloquei na planilha como reconhecido, como calculado, como tempo de contribuição. Vamos ver se tem mais algum indicador. Aqui, esse também é reconhecido. Ó. Por que reconhecido? Porque era CLT. Ó. Foi aquilo que eu falei, CLT, bastava ter o registro, um mês de contribuição, um real de contribuição já valia. Né? Não precisava ter o mínimo, o salário mínimo. Tá? Aí, vamos lá para período que tem os indicadores que não foram aceitos. Aqui. Ó, aqui, ele já em 2006, né? Ele já tem indicadores aqui, ó. Esse aqui, o recolhimento foi feito fora do prazo. Se foi feito fora do prazo, Renato, como é que você sabe isso aqui? Isso aqui está lá embaixo. Se você for lá na última página do que diz, ele informa aqui, ó. Cadê aqui, ó? Remuneração informada fora do prazo. Agora, é passível de comprovação, tá? Vamos voltar lá, onde é que a gente estava? 2006, 2006, 2006 aqui, tá? Então, é passível de comprovação. Mas aqui o INSS
aparentemente, pelo CNIS, a gente vê que ele não reconheceu. E se você for na carta de concessão, você vai ver que de fato ele não reconheceu. Vamos lá, 2006. Opa, ó, 2006 ele só reconheceu 5 meses, tá? E aí você vai ver aqui janeiro e tal, e aqui vai estar diferente, que aqui vai estar, ó, aqui vai estar março, né? Março e aqui vai estar, realmente, ó, março, abril, cadê? Vamos lá. Março, abril, maio, junho e julho. Março, abril, maio, junho. Junho tá aqui. Porque junho tá aqui e aqui tá com o indicador. Quer dizer que ele reconheceu junho, né? Então, beleza. Maravilha pra gente, né? No cálculo aqui, 2006 que eu fiz, eu já considerei aqui, ó, cadê? 2006, já coloquei, ó, janeiro, fevereiro, junho, setembro e outubro, né? São 5 meses. E aí ficou fácil, porque como era após 94, na carta de concessão já consta todas as contribuições que ele considerou após 94. Se fosse um período anterior, 94, essa dúvida aqui nossa, esse período de contribuinte individual fosse anterior 94, aí a gente ia ter que pedir o processo completo administrativo para entender se de fato entrou ou não, né? Aqui, como é após 94, ficou fácil porque na carta de concessão já mostra que ele não considerou, né? Então, o segundo passo a fazer, perguntar para o cliente, ó, você tem como comprovar isso aqui? Porque você pagou, mas você pagou fora do prazo. Você tem como provar que de fato você trabalhou? Se tiver, esse período volta, né? Esse período passa a ser considerado, né? Outro indicador aqui, ó, contribuinte individual, recolhimento menor que o mínimo, também não conta, né? Então, eu poderia perguntar para o cliente: será que você recolheu acima do mínimo? Tem comprovante? Né? Vai que ele recolheu em 2 guias, o INSS não aceitou, só aceitou uma, ou não consta aqui, né? Ou, melhor ainda, tem interesse em complementar, né? Quer complementar isso aqui? Aí se o cliente falar, pô, eu quero, tá? Aí a gente vai fazer um planejamento previdenciário, né? Para ver quanto custa complementar todos esses, não é só aqui que aqui também tem, ó. Tem outros indicadores de que a contribuição foi menor, né? Então aí é um planejamento previdenciário, não é uma revisão. Primeiro é um planejamento. Vamos mostrar para ele quanto ele vai precisar pagar, né? No passado e quanto vai valer a pena, quanto vai influenciar aqui, aqui, né? Nesse coeficiente, nesse cálculo, tá? Bom, acho que a primeira análise é essa. Ver os indicadores. Aqui só tem esses dois indicadores. Até lá embaixo, tem um indicador de pendência aqui. Nesse período aqui, ó, também teria que ver esse indicador de. O indicador de pendência, acho que é esse aqui, ó. Também contribuição fora do prazo, né? Esse aqui também não tá lá no cálculo, quer ver, ó? Esse aqui tá no cálculo porque o INSS considerou só 1.500. Porque é o mesmo mês, ó. Só que o INSS não considerou esses 300, tá? Provavelmente o que é isso aqui? Ó, o cara só trabalhou um mês, né? O cara recolheu um mês, ele deve ter
recolhido mais um pouquinho. Se de fato ele recolheu em cima do que ele ganhou, né? Então ele pagou uma parte, depois ganhou mais um pouquinho, recolheu outra parte, enfim. Mas na conta do INSS, se você olhar na carta de concessão, ó, 2013, 2013, aqui ó, ele só considerou os 1.500, 1.500, tá? Então, é basicamente isso que você tem que fazer, né? Aqui ó, não foi considerado, porque foi abaixo do mínimo, lá abaixo do mínimo, tá? Então, é isso que precisa avaliar com o cliente, perguntar se ele tem interesse em pagar, e aí ele tem que contratar o planejamento previdenciário, tá? Para a gente poder fazer. Bom, no planejamento, aquele documento de outro escritório lá, de outro advogado, não sei, que o cliente enviou, tá? É de fato um planejamento. Por quê? Porque ó, aqui, ó, anterior a 2006, o cliente não tem, não tem contribuição no CNIS dele. Ó, 2007, 2006, tá? Ó, ele vem de 99, aqui ó, 99. Então, esse período aqui de 99, esse período todinho aqui de 99 até 2006, ó, tudo isso aqui é um planejamento previdenciário que esse escritório fez. Só que para isso ele ia ter que recolher tudo isso aqui e, e como é atrasado, né, como já passou de 5 anos, ele teria que comprovar que exerceu atividade nesse período. Teria que ter lá as provas, nota fiscal, enfim. E a gente teria que analisar quais provas ele tem. Eu duvido muito que ele tenha, tá? Então, esse cálculo que esse escritório fez, eu nem coloquei o número, porque nem coloquei o nome, apaguei, porque é antiético, né? Falar de um colega, então não estou citando o nome. Mas esse cálculo é totalmente fantasioso, né? Ele coloca o coeficiente aqui, ó, 100%, né? Porque ele considera um período que não existiu, né? Então, no planejamento previdenciário, a gente tem que mostrar para o nosso cliente se vale a pena ele contribuir isso aqui, ele pagar retroativo. E o valor que ele vai pagar retroativo não é esse, tá? Isso aqui é só o cálculo, o valor do cálculo, mas retroativo ele vai pagar multa de 20%, mais juros e tal, enfim. Então teria que de fato fazer um planejamento previdenciário e tal. Mas para poder fazer esse planejamento, teria que verificar se ele tem como comprovar esse período anterior aqui a 2006 até 2099, se ele tem como comprovar atividade autônoma, contribuinte individual. Se não tem, esquece. Então, para mim, esse planejamento que ele mandou feito para outro escritório, para mim é desconsiderado, tá? Desconsidera que é fantasioso, tá? É... Então, doutor, ó, respondendo sua pergunta, tem como fazer sem o sistema? Tem. Tá aqui a contagem pela planilha do Excel e tudo mais. Porém, agora na hora de fazer o cálculo dessa média aqui, né? Ó, verifica que ele coloca o salário considerado na época, né? Aí índice de correção, salário corrigido para poder chegar na soma e na média e tal. Então, para fazer isso aqui, teria como fazer sem sistema? Teria. A gente ia ter que colocar o salário aqui, ia ter que, primeiro de tudo, destrinchar isso aqui mês a mês, né? Igual ele fez aqui, igual consta aqui, né? Mês a mês, é, setembro, outubro, novembro, a gente teria que fazer isso aqui, né? Sair também colocando aqui na planilha, sair colocando
Mesma coisa que a carta de concessão fez aqui, ó. Sai colocando os índices de correções, que é esse aqui, né? E calcular. Aí eu te falo, tem que ter um conhecimento, tem que ter um conhecimento em Excel muito bom. Outro, tem que ter um conhecimento em índice também, né? Pegar os índices, calcular os índices. Ou pega a tabela prática da Justiça Federal, né? Enfim, entra no Banco Central, IBGE, para pegar os índices. Quer dizer, olha, de fato, de fato, na hora de calcular a média, tá? Você vem para o sistema e o sistema faz. Esse aqui eu estou usando o cálculo jurídico, tá? O sistema já faz todo esse trabalho que a gente fez aqui, o sistema já faz aqui. Então, eu fiz um planejamento rápido aqui, uma coisa bem simples, considerando todos aqueles períodos que tinha. Não paguei esse período, não considerei aqui, tá? Esse período de 99 até 2006. Não. Período que não tem contribuição ficou zero. Mas aqui eu apenas desconsiderei os indicadores. Tá? Então, esses indicadores aqui, nesse planejamento rápido que eu fiz, eu considerei que a gente, como se a gente tivesse regularizado, né? Como se aqui a gente tivesse provado, como se aqui a gente tivesse complementado o mínimo, tá? Então, fazendo isso aqui, ele joga o tempo de contribuição lá para 19 anos e 7 meses, né? E considerando, aqui é o tempo de contribuição, tá? Ele faz o sistema faz todo o cálculo aqui, ó, tá? Inclusive está aqui, ó, em 2006 que na carta de concessão a gente viu que só foi considerado 5 meses. Aqui, ó, tá considerando os 11 meses, quer dizer, como se a gente tivesse, como eu falei, como se a gente tivesse regularizado isso aqui e considerado. Tá. Feito isso, o sistema vai gerar uma nova média, ó, tá? Em vez de ser essa soma aqui, a soma vai ser essa aqui. Por quê? Porque existiu mais contribuições que aqui estava desconsiderando, né? Que aqui estava desconsiderando, entrou mais contribuições e o descarte aqui dos 80%, né? Aqui tem um descarte dos 80%, que é a média dos 80, né? Cadê? Aqui, ó. A média dos 80 aqui, ela ficou maior. Por quê? Porque eu descartei mais benefício, né? Mais contribuição menor, né? Do que aqui. Aqui eu tinha menos contribuição. Então, na hora que eu descartei, é lógico que ficou menor. Como aqui eu considerei todas aquelas, então a soma foi maior, os 80% foi maior e a média, ainda respeitando o mínimo, né, tem que respeitar o mínimo, que é isso aqui. Esse divisor mínimo de 60%, ele é calculado de 94 lá, de julho de 94 até o dia que ele aposentou, ou seja, até aqui, ó. Você calcula todos os meses que tem de julho de 94 até aqui, até a DIP, e multiplica por 60%. Vai dar esse total aqui. Tá? Conforme variar isso aqui, vai variar isso aqui também. Tá? Já na regra nova, esse mínimo aqui é 108, salvo engano, é 108. Tá? Então, por esse planejamento rápido aqui, o salário do rapaz ia para 1.741, ao invés de 1.668, tá? Mas até aumenta, né? De 89 aumenta para 90, ó, né? Porque ele considera o, o período maior. Agora, teria que verificar
Se vale a pena, aí sim, tem que perguntar se ele tem como provar isso aqui, né? Tem que perguntar se ele tem interesse em pagar, para a gente poder fazer um planejamento, calcular tudo o retroativo que ele tem que pagar, ó, tá? Para poder complementar o mínimo. Tem mais aqui, não tem aqui, ó. Tudo isso aqui é mínimo, tá? Eu particularmente acho que não vale, né? O salário dele vai aumentar menos de R$ 100. Cadê? 1.740. Ó, menos de R$ 100 vai aumentar o salário, né? Tudo bem que vai receber o retroativo aqui de 2017 até hoje, mas R$ 100 por mês, né? 10 anos vai dar o quê? 12 mil? E o que, que ele vai ter que pagar, né? Enfim, então é isso. É isso que eu queria mostrar para a doutora. E espero ter ajudado. Vou mandar o parecer e vou mandar o videozinho.